Bom dia, meus caros alunos, né? Mais um encontro com a sociologia, tá? Estamos vendo, né, os primórdios da sociologia. Saímos numa teoria de positivista de Augusto Comte, vimos também a corrente funcionalista de Emile Durkheim. E agora a gente vai entrar um pouco num contexto também nesse grande sociólogo, né, Karl Marx. E a gente vai ver como foi realmente o desenvolvimento de Karl Marx ao longo do seu processo na sociedade e o que foi que ele deixou de ideias, né, para a gente poder entender, né, o seu desenvolvimento, né, cultural, né, intelectual e esses movimentos que ele participou ao longo desse processo. Tá. Como eu falei, Karl Marx e a crítica ao capitalismo, né? Karl Marx, né, é esse grande sociólogo, porém, né, ainda que Karl Marx não realmente seja classificado inicialmente como sociólogo, porque pois a sua obra abrangia muito na área da filosofia, economia e política, né? E os seus trabalhos eram decisivos para o desenvolvimento da sociologia tal área, né, que ele pegou para si, para o desenvolvimento que se aproximava muito mais da realidade social. Isto é, teve seus estudos sobre o capitalismo, né, e as metodologias que desenvolveu eram amplitudes históricas relacionadas às dimensões políticas e ideológicas do seu trabalho ao longo do seu processo. Então, vamos ver um pouco, né, da vida e obra de Karl Marx e a crítica ao capitalismo. Então, nesse concepção de Karl Marx, né, a gente vai ver um pouco, né, eu dividi, né, esses momentos dele, da vida dele, porque é extensa, né, diferente de Emile Durkheim, de Augusto Comte, Karl Marx teve muito desenvolvimento de conceitos que levou o processo da sociedade. Então a gente vai ver um pouco das referências históricas de Karl Marx, a ideologia dele, a questão da história e a sociedade, as questões de lutas sociais, né, os conceitos que ele colocou sobre a questão do materialismo histórico, as forças produtivas em relação à sociedade de produção, a implantação da infraestrutura e superestrutura e a sociedade capitalista e a importância de Marx. Eu fiz um apanhado de revisão para a gente entender. Então, a gente vai dar início a um pouco desse processo hoje e na próxima aula a gente finaliza, né, a vida de Karl Marx. Como eu falei, as referências teóricas de Karl Marx. Então, Karl Marx, né, ele nasceu no dia 5 de maio de 1818 em Trier, na cidade situada na fronteira da Prússia, né, que é localizada na Rena com a França, ou seja, ele pertencia ao país alemão. Né? Mas que a Prússia renana era situada próxima à França. Marx foi um dos principais pensadores do século XIX e ele foi o fundador do socialismo científico e também ativista, né, a favor da revolução proletária. Apesar que não seja realmente um sociólogo nato de profissão, Marx teve algumas teorias que despertavam a consciência da sociologia crítica, como eu falei. Marx a formação dele era filósofo, olha bem, Marx a formação dele era filósofo, porém ele tentou ainda ser professor, lecionar professor na Universidade de Filosofia, mas ele fracassou. Após seu fracasso, ele voltou, se organizou e se formou em jornalismo. Quando ele se formou em jornalismo, ele conseguiu entrar na sociedade com a questão política e econômica. E aí começou, né, os movimentos Karl Marx do desenvolvimento. Outra situação também que eu posso citar, que Marx também lançou algumas correntes importantes, como foi agora socialismo científico, ele também participou do socialismo utópico e também ele lançou, né, a corrente marxista, né, e o materialismo histórico dialético, que a gente vai ver nesse processo dele, dessa concepção dele. Então, uma das principais características do pensamento de Marx era a praxis. Praxis era o seguinte, o significado da praxis que ele lançou, essa palavra, era uma teoria de gabinete que era realmente aliviava a teoria e a prática. Né? E a partir daí ela participava dos movimentos sociais e revolucionários. Né? Isso que Marx lançou essa palavra. Era um pensado de tendências ideológicas transformadora e a partir daí ele pretendia transformar a sociedade capitalista em uma sociedade
comunista através da Revolução Socialista Proletária. O que significa isso? Que Marx era contra o capitalismo e a favor do comunismo. Só o comunismo poderia ser um Estado realmente liberal, e esse Estado liberal deveria organizar a sociedade e todos iriam ganhar igualmente. Então Marx lutava pela igualdade perante a sociedade. E o capitalismo, não. O capitalismo para ele era um meio que só os fortes poderiam sobreviver e os fracos ia ser o quê? Vender seus esforços de trabalho sem nenhum rendimento. Então Marx era contra o capitalismo por isso. E queria implantar o socialismo, que seria o socialismo comunista, que poderia todo mundo ser igual perante a sociedade. A partir daí, Marx é grande lutador, né, dessa questão do desenvolvimento da sociedade. Ele deixou algumas obras importantes. Podemos destacar a Sagrada Família, 1845, a Ideologia Alemã, de 1845 a 1846, a Miséria da Filosofia e o Manifesto do Partido Comunista, né, e a Luta de Classes da França, de 1850 a 1859. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, 1852 a 1855, e a Crítica da Economia Política, 1859, e a grande obra dele, que até hoje nós utilizamos na política, O Capital. Então, podemos destacar que o Marx, né, essas obras de Marx, era a intensa importância para o processo polêmico também que ele gerou na época, né, após o século realmente 20. Mas houve tentativa de ampliação de muitas das suas ideias, propostas políticas, por exemplo, né, a questão da Revolução Russa em 1917, que Marx utilizaram suas ideias, né, marxistas para o desenvolvimento da Revolução Russa, e que também levou à origem da União Soviética após a Revolução Russa. Tudo isso, Marx fez a sua participação indireta. Já depois da sua morte, alguns, né, seguidores utilizaram, né, as suas ideias revolucionárias para implantar na própria sociedade que estava se desenvolvendo. Então, essas obras destacadas de Marx foram muito importantes para que a gente possa entender um pouco do fluxo, né, do desenvolvimento da sociedade naquela época. A infraestrutura base e a superestrutura. Então, a infraestrutura, né, era considerada como uma relação individual da sociedade que ia separar as condições materiais dessas relações que se apoiavam. A partir daí, essas condições materiais da sociedade eram condicionadas a essas relações sociais. Porém, as palavras para viver, os homens tinham de inicialmente transformar a natureza, ou seja, caçar, construir abrigos, utilizar utensílios e etc., para que pudessem realmente existir seres vivos. Então, ele estava propondo, né, um desenvolvimento para a sociedade, porém, nós tínhamos de construir nosso próprio desenvolvimento. Com tudo isso, né, essas bases de relações sociais de produção de matérias-primas, ou seja, de produção, a infraestrutura era um modo de produção de maneira básica, com a sociedade organizada desses tais bens de produção. E já a superestrutura era um repouso dessas bases que refletia da sua forma de produção de vida, ou seja, os homens geram também outras espécies de produtos que não tinham forma material. E a partir daí, as ideologias políticas, as concepções religiosas, os códigos morais, a estética, os sistemas legais e o ensino de comunicação seria o conhecimento filosófico científico que ia representar a coletividade. A tais sentimentos, ilusões, modo de pensar, concepção de vida, diversas realmente maneiras de entender realmente o modo peculiar do desenvolvimento da sociedade humana. Marx, portanto, a produção de raiz e toda a estrutura social, ou seja, a sociedade atingir exemplo de relação social básica. Então, a relação de senhor versus escravo. Então, não podemos esquecer, né, que esse foi um período também que existia na nossa sociedade. Então, não podemos também esquecer que, segundo Marx, ele entende que a política e a cultura da época, sem primeiramente estudar, né, essas relações básicas, vai estar condicionando o resto da sociedade. Então, a gente tem de entender por que surgiu essa sociedade na época e entender por que, de qual maneira foi esse processo de senhor e escravo, que foi a primeira sociedade
Então Marx ele cita isso nas suas obras, que a gente tem de estudar as sociedades para a gente poder entender o que a gente está realmente vivendo. Quando Marx passa a lutar diretamente com os movimentos sociais, ele entende que as classes sociais, que é um requisito dele, né, que é uma palavra que é utilizada sempre na obra dele, que são as classes sociais de lutas, né? Então, a partir daí, ele diz o seguinte, o autor, ele leva que essa produção capitalista vai se caracterizar numa divisão da sociedade de classe. E a partir dessa exploração do trabalhador e a alienação dessa sociedade, que é uma sociedade ignorante, uma sociedade desigual, né, injusta, irracional, leva, né, à substituição desse socialismo através da revolução proletária que ele propôs. Segundo Marx, essa sociedade capitalista está realmente relacionada, a produção dessa forma e está definida em duas formas de classes sociais. A capitalista são aquelas que as pessoas possuem o meio de produção, máquinas, ferramentas, capital, que para necessidade de transformar a natureza e produzir mercadorias. Ou seja, essa primeira aí, classe social, também é conhecida como a classe burguesa. E tem os proletariados, que são os trabalhadores, né? Os proletariados, o proletariado são os trabalhadores, aqueles que nada possuem, só a sua força física a oferecer realmente à burguesia, ou seja, ao sistema que é hoje ligado à nossa contemporaneidade. Então, assim, após Marx definir realmente esses dois estados, né, ou desses dois conceitos de divisão de classe, que é o capitalismo ou a burguesia, o proletariado ou o trabalhador, existiu também essa forma de identificar essas classes, que são a classe em si e a classe para si. Quando falamos de classe em si, é quando o indivíduo não tem consciência realmente de classe social, ou seja, ele se encontra em qualquer posição de status econômico da estrutura. E a classe para si é quando a pessoa tem a certa consciência e assume a sua posição política ideológica. Eu assumo a posição política ideológica, eu sei que eu sou classe média, eu sei que sou realmente menos favorecido. Então, a partir do momento que eu assumo essa minha classe social, eu consigo realmente entender, né, o fluxo da sociedade. Então, como eu falei, eu dividi em dois momentos. Na próxima aula a gente vai ver mais ainda um pouco sobre algumas, né, definições de acordo com Karl Marx. Né? Muito obrigado. Se puder, fique em casa.